Bom dia, pessoal. A nossa aula de hoje é sobre controle de versão. Eu vou falar um pouco sobre sistemas de controle de versão, por que usar isso, né? Qual é a principal motivação para a gente usar isso durante o nosso desenvolvimento de software. Então, primeiramente, o sistema de controle de versão nada mais do que um sistema que tem a finalidade de gerenciar diferentes versões de um software. Então, quando você fala, a gente precisa versionar esse software, né? A gente precisa gerenciar as alterações que estão sendo feitas nos arquivos, que foi adicionado, que foi deletado, qual trecho de código entrou em qual método, em qual classe nova. Então, a gente precisa de um sistema de controle de versão, porque ele é como se funcionasse como uma máquina do tempo, onde você consegue rastrear com muita precisão o que cada pessoa fez naquela classe, né? Então, por exemplo, você vai numa determinada classe do sistema e você pode, dependendo do sistema de controle de versão que você está usando, né, você pode mostrar ali a história daquela classe. Então, desde o primeiro commit, feito pelo primeiro desenvolvedor, e aí ele vai mostrando todos os commits que foi feito naquela classe. Então, é como se tivesse todo um histórico ali de alterações, o que cada desenvolvedor fez, qual método que cada um mexeu, se adicionou quais trechos de código. Então, isso é muito bom até para, se você, por exemplo, não estiver entendendo muito algum método, você pode saber quem que mexeu por último naquele código, pode conversar com esse desenvolvedor, né? E pode tirar dúvidas. Então é muito interessante isso, até para as atividades de manutenção de código, tá? Então os sistemas de controle de versão, eles oferecem essa maneira inteligente de você acompanhar e controlar todas as mudanças que foram feitas em todos os arquivos do seu projeto. E a gente precisa disso, né? Quando a gente lida com software, principalmente porque você imagina que diferentes desenvolvedores podem mexer na mesma classe, né? Pode mexer, inclusive, até coincidentemente no mesmo método da classe. Então, por mais que você tenha lá milhares de classes, pode acontecer. Imagina as classes core, as classes assim, mais importantes do sistema, onde muito do fluxo de execução ali do programa passa por elas. Pode acontecer de dois desenvolvedores terem que mexer na mesma classe por motivos diferentes, às vezes em métodos diferentes, né? Então é importante ter esse mecanismo de controlar as alterações que são feitas por cada desenvolvedor, sim, sem dúvida. Principalmente para atividades de manutenção de software, né? Que a gente não tem como escapar de manutenção de software, né? A gente entrega um produto, digamos assim, fica ali um ano implementando, testando, mas depois a gente precisa manter o produto, né? É uma atividade inevitável. O software, ele envelhece, igual o ser humano envelhece. Então, existem até áreas de pesquisa na engenharia de software para estudar envelhecimento e técnicas de rejuvenescimento de software, né? Então, para quem pensa em fazer um mestrado na área de engenharia de software, tem muita coisa para estudar, muitas técnicas. Então, bom, o funcionamento de um sistema de controle de versão, ele basicamente, qual que é a ideia? Você tem o quê? Você tem os arquivos do projeto e eles ficam armazenados num repositório, num servidor central. E de modo que todo o histórico das alterações que são feitas nesses arquivos é salvo nesse servidor central. Então, todas as alterações em todos os arquivos, você tem esse registro, esse histórico. Isso é muito bom. De modo que o desenvolvedor, por exemplo, ele chega para trabalhar, o que é a primeira coisa que ele tem que fazer? Atualizar o repositório, atualizar
Por quê? Para ele pegar todas as alterações que foram feitas por todos os desenvolvedores da equipe que trabalham com ele, né? Então, até uma prática comum você sempre atualizar esse repositório constantemente durante o dia para evitar conflitos de código também, porque pode ser que você não fez a atualização, o update, o checkout, né, do que o outro desenvolvedor da sua equipe fez, e às vezes você está mexendo numa classe que ele acabou de fazer o commit. Então é interessante você pegar toda a alteração primeiro dele e vai trabalhar na versão da classe mais atual. Por quê? Porque a hora que você fizer a sua alteração e precisar fazer o seu commit, vai evitar dar esses conflitos, tá? E assim, conflito de código, ainda, por mais que as técnicas foram avançando, você tem sistemas de controle de versão mais novos, mais recentes, que resolvem de maneira manual, né? Você, enquanto desenvolvedor, acaba que tendo que decidir qual é a versão mais atual ali, qual a versão que você vai definir para aquela classe. É a versão sua ou a versão de outra pessoa que trabalha na sua equipe, ou você vai ter que mesclar o código dos dois, ou seja, fazer um merge, e essa resolução de conflitos ela é feita de maneira manual, e só lembrando, o conflito acontece quando dois desenvolvedores eles acabam alterando o mesmo, como se diz, linhas comuns de código num determinado arquivo fonte, né? Ou arquivos de configuração também, tá? Properties, XML também pode ter conflitos nesses arquivos, tá? Pode ser arquivos não fonte, né? Arquivos de configuração também, como XML ou properties, e pode ter conflito, só que você, enquanto desenvolvedor, você tem que decidir qual que vai ser a versão final, né? E pode até envolver fazer um merge, de mesclar a sua contribuição com a contribuição de outro desenvolvedor. Então a resolução de conflitos ainda é manual, né? Bom, como que funciona mais aí esse sistema de controle de versão? Então, cada alteração que você... Suponha que você chegou um dia para trabalhar, você fez a atualização do seu projeto, do seu repositório. Bom, você, lá pelas tantas, você implementou uma determinada feature, fez o teste unitário para aquilo e vai fazer o commit. Commit nada mais é do que você enviar para o servidor, né? Aqui eu estou pensando num servidor central, tá? Um sistema de controle de versão centralizado, onde você só tem um repositório central e várias estações de trabalho. Cada estação de trabalho seria um desenvolvedor que pode fazer commit nesse repositório e pode fazer update da versão que está lá no repositório. E de modo que depois que a pessoa implementou a feature, ou corrigiu um bug também, né? Ou seja, fez alguma alteração no código, pode ser uma refatoração de código, extrair uma classe, enfim, na hora que ele for fazer o commit disso, as alterações dele vão para esse repositório central e já vão ficar disponíveis para os outros membros da equipe fazer o update disso, né? Atualizar seus projetos. Então é importante a gente não só fazer nossos commits, mas também ter esse hábito de fazer updates. Inclusive, uma boa prática de programação que todo mundo fala, né, é você fazer commits frequentes, não demorar dias e mais dias só para você fazer um commit. Por quê? Porque isso contribui para você evitar ao máximo, né, ter conflitos. Um ou outro conflito acaba acontecendo na vida do programador, né? Mas se você tem esse hábito de fazer commits frequentes, você evita um pouco essa dor de resolver um conflito, esse tipo de coisa, né? Então é uma boa prática de programação fazer commits frequentes. Bom, então tem aí um sistema de controle de versão. Nessa figura está ilustrando um sistema de controle de versão centralizado. E tudo começou com sistemas de controle de versão centralizado. Então você tinha
o Concurrent Version System, que é o CVS. Depois esse CVS foi substituído pelo Subversion, que é o SVN, e já tem alguns anos começou a aparecer os sistemas de controle de versão distribuídos, como o Git, o Mercurial, né, que foram surgindo ao longo dos anos. E hoje em dia já tem várias soluções de sistema de controle de versão, sejam elas livres ou pagas, né? Então, por exemplo, a própria Microsoft tem o Microsoft Visual Source Safe. Mais recentemente, que seria um sistema de controle de versão pago, né, que já é integrado a algumas IDEs, né? Então quem desenvolve C# às vezes já pode até ter utilizado esse sistema de controle de versão. Porém, a própria Microsoft já está com a ideia de hospedar a informação, assim, de utilizar o GitHub, né? Então ela já tem uma parte do código dela, também já está usando repositórios do GitHub, né? Para quem não lembra ou não sabe o que é o GitHub é um serviço de hospedagem de código, onde você pode hospedar, lá ali tem milhões de repositórios de código. Bom, então, voltando aqui, né, no sistema de controle de versão centralizado, imagine que você tem estações de trabalho e elas estão trabalhando numa mesma rede local, numa mesma LAN. Então, você tem um servidor central, onde ali vai ter vai ter o seu projeto, né, propriamente dito, todo o código, e essas estações de trabalho, elas fazem o quê? Commits para enviar as alterações para o servidor e update para recuperar as alterações dos demais desenvolvedores. O que é a diferença aqui? Veja que as estações de trabalho, elas não comunicam entre si. A comunicação segue uma arquitetura cliente-servidor. A estação de trabalho, ela só comunica diretamente com o servidor central, mas elas não comunicam entre si. Tá? E num sistema de controle de versão centralizado, ele é adequado para pequenas equipes, médias equipes, que trabalham fisicamente, né, numa mesma rede local. Então, basicamente, os sistemas de controle de versão são classificados em duas categorias. Você tem os sistemas de controle de versão centralizados e os sistemas de controle de versão distribuídos. Bom, como eu estava dizendo, os sistemas de controle de versão centralizados, eles trabalham aí utilizando essa arquitetura cliente-servidor, onde você tem um servidor central e diversas áreas de trabalho. Só que essas áreas de trabalho, né, imagino que cada área de trabalho é um desenvolvedor diferente da equipe, só que essas áreas de trabalho não trocam informação entre elas. Então, é um versionamento de software que funciona muito bem para equipes de desenvolvimento pequenas, né, de poucos desenvolvedores, para softwares pequenos também, ou de médio porte, né, não são aquelas aplicações gigantescas, né, também desenvolvedores que estão trabalhando ali fisicamente na mesma rede local, né, funciona normalmente você usar um Subversion, por exemplo, né. Então, aqui está um exemplo da arquitetura de um sistema de controle de versão centralizado. Então, isso aqui é uma estação de trabalho, outra estação de trabalho e outra estação de trabalho. Tá? E veja aqui, né, só comunica com o servidor central. O projeto todo está nesse servidor central, né? E todas essas máquinas estão na mesma rede local, de modo que aqui é possível o desenvolvedor fazer uma correção de bug, fazer uma refatoração no código, implementar uma feature nova, e aí ele faz um commit. Então, as alterações dele, todos os arquivos. Veja que um commit pode ter vários arquivos dentro de um commit. O commit é interessante que ele não tem um tamanho definido. Você pode ter commits de 100 arquivos ou mais. E você pode ter commits de um arquivo, 2 arquivos. Então, o commit são as alterações que você fez no código, né? Eles podem ser muitos arquivos que você teve que mexer,
Mas esses arquivos podem estar em um único commit, né? E pode ser também commits pequenos, né? Inclusive, é importante, assim, né, uma boa prática de programação, quando for fazer commits, procurar agrupar as alterações relacionadas, né? Então, se foi para você corrigir um determinado bug, é importante fazer o commit só referente à correção daquele bug e no log do commit você explicar o que foi aquela alteração. Por que isso? Porque se você às vezes corrigiu vários bugs diferentes, de natureza diferentes, implementou feature nova, e se você fazer o commit, por exemplo, de 50 arquivos que você alterou, mas num único commit, o que acontece? Você vai ter mudanças não relacionadas que vão estar no mesmo commit. O sistema de controle de versão ele não tem essa inteligência de saber se você está fazendo commit de mudanças relacionadas. É o desenvolvedor que tem que saber usar também bem o sistema de controle de versão, né? De agrupar commits relacionados, né? Até é mais interessante fazer commits pequenos, né? Ou também uma boa prática de programação. Bom, com relação aos sistemas de controle de versão distribuídos, eles já são recomendados para quando você tem equipes maiores, equipes grandes, né? E está desenvolvendo aplicações maiores, equipes também que estão geograficamente distribuídas. Então, cada desenvolvedor está trabalhando num local diferente. Hoje, cada dia é mais comum isso, né? Até com coronavírus, muita gente está trabalhando home office. Então, você vai precisar de um sistema de controle de versão distribuído, sem dúvida, para fazer esse gerenciamento, né? Para mandar a informação do que você fez para a empresa, né? E compartilhar esse código. Então, por isso que esses sistemas de controle de versão distribuídos, como se diz, eles são mais complexos? São mais complexos, mas eles são mais rápidos, são mais eficientes, né? Tem uma segurança muito boa. Às vezes, no início, como eles têm vários comandos e tudo, às vezes as pessoas se confundem um pouco quando começam a usar um sistema de controle de versão distribuído. Mas, ao longo do tempo, eles percebem que tem muitas vantagens em utilizar, né? E nos dias de hoje, como as empresas também, até em questão de corte de gastos, elas certamente já usam sistema de controle de versão distribuído porque permite, né, pessoas, programadores que estão em diferentes regiões do Brasil ou do mundo comunicarem entre si, né? E, como se diz, e fazer as suas contribuições lá, né? Isso evita de necessariamente ter todo mundo alocado fisicamente numa mesma rede local, né? Então você vê que as suas possibilidades são muito maiores e por isso que vale a pena, por exemplo, aprender o Git, né? Então, nesse sistema de controle de versão distribuído, a diferença é que cada área de trabalho ela tem o seu próprio servidor. Então, você pode fazer as operações de check-in, check-out na própria máquina. E isso faz com que fique muito mais rápido. Você pode fazer essas operações na própria máquina, porque cada estação de trabalho já tem o seu próprio servidor, né? E aí você pode fazer git add, git commit na própria estação de trabalho, só quando você fazer o comando de git push, que isso vai para o repositório central, né? Então, e outra coisa, nesse sistema de controle de versão distribuído, as estações de trabalho elas podem se comunicar. Então, um desenvolvedor que está numa estação de trabalho, ele pode comunicar com outro desenvolvedor, não com e também, se ele quiser, ele pode mandar informação para o repositório central, mas as estações de trabalho se comunicam. Não é mais aquela arquitetura cliente-servidor tradicional. Então, aqui está um exemplo, onde você tem um servidor central que tem a branch master, né, do seu projeto. Geralmente, o que é a branch master, né? Você tem um projeto, ele pode ter várias linhas de desenvolvimento.
A linha de desenvolvimento é chamada de branch. E geralmente, quando você starta um desenvolvimento, você vai utilizar a master, né? A branch master, que é onde você faz os commits ali, quer dizer, é a linha principal de desenvolvimento do seu projeto. Só que o que acontece? Pode ser que tenha uma feature que ela é mais complexa e que ela vai gastar alguns meses para aquilo ser desenvolvido, né? Então, pode acontecer do desenvolvedor criar uma branch separada de desenvolvimento. Por exemplo, vamos supor que ele quer trocar a comunicação que é feita entre cliente e servidor. Ele vai, às vezes, ao invés de trocar de um cliente e servidor trocar um XML, ele vai mudar isso para ser uma cliente-servidor. Quando o cliente quer mandar alguma coisa para o servidor, ele abre um socket com esse servidor, por exemplo. Então, ele vai mudar a comunicação do cliente com o servidor. Sei lá, por algum motivo. Só que uma mudança dessa não é algo simples, né? Vai mexer na arquitetura do sistema. Então, nada mais interessante do que você criar uma branch paralela de desenvolvimento para que esse desenvolvedor ou esse grupo de desenvolvedores trabalhe em outra branch, que seria essa mudança aí que eu mencionei de comunicação cliente-servidor. E aí, enquanto isso, você tem a branch principal, que é a master, que seria onde está o seu projeto principal, que é o que está lá no seu cliente em produção. Então, olha que interessante. Você pode ter desenvolvedores comunicando entre si. Cada estação tem o seu próprio servidor, então você pode fazer check-in, check-out toda hora, né, que são os comandos de git add, git commit, né? E só quando você fazer um git push, né, que a informação vai para a master. Se você fazer um git pull, você vai pegar as informações que estão lá na sua master e vai trazer para o seu repositório local. É como se cada desenvolvedor aqui já tivesse o próprio servidor e aqui fosse um repositório local, aqui outro repositório local, aqui outro repositório local. Então, e aí você pode criar novas branches, você pode fazer um merge de uma branch com a outra, né? Ou seja, incorporar o que você fez de uma branch na master. E aí tem uma série de coisas que você pode fazer, né? Então, o sistema de controle de versão distribuída, até pelo fato dele ser na própria máquina, ele acaba sendo muito mais rápido do que um sistema de controle de versão centralizado. Só que um sistema de controle de versão distribuído, sem dúvida nenhuma, ele é mais complexo e exige um maior conhecimento da ferramenta. Você tem que entender, por exemplo, se você for usar o Git é um excelente sistema de controle de versão, mas você tem que primeiro estudar muito bem os comandos dele. Você tem que entender muito bem para que serve cada comando, porque senão você pode, como se diz, gerar tormento, você pode meter os pés pelas mãos, né? Mas o que eu sugiro? Primeiro, estudar os comandos básicos do Git, né? Os iniciais. Inclusive, eu vou passar no final da aula para vocês um apêndice de um livro onde que até agora que eu vi foi o melhor material para você entender os comandos do Git, passo a passo, né? É uma coisa muito técnica, então você tem que ler, entender passo a passo como que você cria um repositório, como você adiciona um arquivo só no seu repositório local com aquele git add, se você fazer um git commit, aquilo fica só restrito dentro da estação de trabalho, aquilo lá não vai para o seu repositório central, não vai para, por exemplo, fazer parte ali da master, enquanto você não fazer um git push, né? Tem o conceito também de pull request, quando você, por exemplo, é um desenvolvedor e você quer por exemplo, contribuir com outro projeto que está lá no GitHub, que você não é da equipe original de desenvolvimento. Por exemplo, você quer fazer uma contribuição no Facebook React, por exemplo, e, quer dizer, você não é da equipe ali de desenvolvimento, mas
apesar de você não ter permissão de leitura e escrita, aliás, você tem até permissão de leitura, mas você não tem permissão de escrita nesse repositório do Facebook React lá, você pode, por exemplo, corrigir um bug e pode fazer um pull request, né, para o pessoal do Facebook React, para eles verem se vai aprovar ou reprovar esse seu pull request. Né? E o pull request pode ser uma lista de commits que você pode enviar para os desenvolvedores originais ali dessa API, e eles vão ver se aprovam ou não a sua pull request, as suas contribuições. É claro que para ele aprovar ou não a sua pull request, ele vai ter que fazer uma revisão de código, como eu já falei nas aulas anteriores. Né? Bom, então, os sistemas de controle de versão distribuídos que a gente tem são vários, né? Eu só falei aqui do Git e o Mercurial, que são muito conhecidos, principalmente o Git. E eles também permitem o tratamento da mesclagem deles é diferente, a resolução de conflitos é diferente. Então, tem muita coisa interessante para se aprender no Git, né? Tem formas bem interessantes de se trabalhar e ter maior produtividade. Então, quais são as vantagens aí de um sistema de controle de versão? Basicamente, o controle do histórico, saber como que está sendo a evolução do seu projeto, a alteração que está sendo feita em cada arquivo, que arquivo que foi removido, qual que foi adicionado, renomeado, o que entrou em cada arquivo, por qual desenvolvedor. A colaboração, permitir, né, que vários desenvolvedores trabalhem em paralelo. Então você pode ter um desenvolvedor trabalhando na master, enquanto outro desenvolvedor criou outra branch nesse mesmo projeto para ele implementar uma feature mais complexa e que às vezes exigiria dele uns 2 ou 3 meses de dedicação exclusiva só para aquela feature. Então ele prefere fazer o quê? Criar uma branch, um ramo de desenvolvimento separado. Só que depois que ele terminar isso, uma vez que aquilo foi aprovado, ele pode fazer um git merge, por exemplo, e incorporar aquelas alterações que ele fez nessa nova branch no master. Olha, então assim, tem muita coisa legal no Git. Variações do projeto. Também é uma vantagem do sistema de controle de versão. Você, como eu estava dizendo, ter várias linhas de desenvolvimento, né, no seu software. Depois que você criou a branch e já fez o que você precisava, você pode deletar aquela branch. Pode, às vezes, só continuar com a master novamente. Né? Nem é interessante você ter muitas branches. Assim, depois que você terminou o seu trabalho numa determinada branch, o interessante é deletar aquilo ali mesmo. Né? Porque senão vai ficando muitos ramos, né, no seu projeto. Bom, então, como eu já havia falado para vocês, tudo começou ali com o CVS, que só permitia você controlar arquivos, né, as alterações em arquivos, mas não permitia você controlar as alterações que estavam sendo feitas em pastas, em diretórios. E aí, a evolução do CVS foi o SVN, que é o Subversion, e a partir de 2005 começaram a surgir os sistemas de controle de versão distribuídos para atender essas grandes equipes de desenvolvimento que estavam geograficamente distribuídas aí ao redor do mundo. E aí, um dos mais conhecidos é o Git, mas você tem o Bazaar, você tem o Mercurial também, que são conhecidos. Então, o Subversion, eu já até falei bastante dele. Então, a diferença é que ele permite você versionar tanto arquivos quanto diretórios, e ele é um sistema de controle de versão centralizado. Então, é aquela velha arquitetura cliente-servidor. Isso é muito bom no sentido que ele é menos complicado se for comparar com o Git, por exemplo. Só que ele é mais limitado. Ele exige que os desenvolvedores estejam ali numa mesma rede local. Mas o bom do sistema de controle de versão é que você pode voltar uma versão anterior do sistema. Às vezes tinha uma versão anterior que funcionava muito bem,
e aí a nova versão começou a deixar de funcionar algumas coisas. Porque isso acontece, pode acontecer no software, né? Claro que se você usar testes de regressão e tudo, e fazer a coisa bem feita, isso tende a não acontecer mais. De você subir uma versão N+1 ali, que é pior do que a versão N, né? Que é a versão anterior. Então as características do Subversion, eu vou falar um pouco sobre elas, né? Versionar diretórios, histórico de versões efetivo, commits atômicos, versionar metadados. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Versionar diretórios é que você consegue o quê? Ter o controle da sua pasta, não só mais do arquivo, mas a pasta que contém todos os arquivos. Você sabe o que foi feito dentro daquele diretório. Essa questão de história de versões efetivo é o que eu já falei várias vezes, né? Você sabe ter o controle do que foi feito por cada desenvolvedor em cada arquivo. Commits atômicos seria o quê? É muito parecido com o conceito de transação no banco de dados. Ou todas as alterações que você fez, todos os arquivos que você mexeu, vai para o repositório ou não vai nenhum. Né? Olha que legal, é muito aquele conceito da transação do banco de dados. Evita que uma só parte ali das suas alterações do código vão para o repositório e a outra parte não vai. Imagina que caiu a energia no momento que você foi fazer o commit. Então, se não deu tempo de os arquivos, não vai nenhum. Porque, como se diz, isso é bom até para a questão da integridade dos dados. Versionamento de metadados, outra coisa que eu não cheguei a falar, mas o que é um metadado? Metadado nada mais são do que dados sobre outros dados. Então, quando, por exemplo, você tem um arquivo que você cria no Word, quando você clica em propriedades desse arquivo, o nome da pessoa que editou, o horário que editou, a data e horário, o tipo do arquivo, a última data de modificação, tudo isso são metadados. E essas informações de metadados são versionadas também. Não só o conteúdo do arquivo, mas todas essas outras informações, como data de alteração do arquivo, quem criou esse arquivo. Um conceito também, um benefício do SVN é a questão da adaptabilidade. Então, o SVN, ele se for parar para pensar, ele é um sistema de controle de versão assim, bem mais simples, né? E ele foi implementado a partir de um conjunto de bibliotecas C, que utilizavam APIs bem definidas. Então, ele é um sistema de controle de versão que é extremamente manutenível, né? Então, ele não é tão complexo, por exemplo, igual um Git. O Git, quando ele é um sistema de controle de versão distribuído, que já tem alguns anos, tá? O Git não é tão novo assim, desde 2005 já se fala nisso, e foi desenvolvido por uma pessoa bastante conhecida, né? O Linus Torvalds, que foi ele que, para desenvolver o kernel do Linux, ele usou o Git. Né? Ele que propôs o Git. Então, e era utilizado para desenvolver, para controlar essas alterações que ele fazia no kernel do Linux, né? E o Git também, ele é muito utilizado para pessoas que estão geograficamente distribuídas, ou seja, pessoas que não estão trabalhando no mesmo local. Existem aí alguns projetos que utilizam o Git, peguei só alguns aqui conhecidos, né, da gente. Então, por exemplo, o Eclipse, né, a ideia é Eclipse para você desenvolver em Java, por exemplo, o Android, o PostgreSQL, o Linux, né, o kernel do Linux é em Git, o Gnome. E aqui estão alguns serviços de hospedagens que suportam o Git, né? São repositórios de código ali onde você pode colocar o seu projeto. Então aqui eu separei em serviços gratuitos, pagos e híbridos. Então, por exemplo, antigamente muita gente versionava código no SourceForge, ele é totalmente gratuito, né? E ele suporta Git. Tem serviços pagos, né, que você precisa pagar para hospedar seu código ali, como o Codebase. E
serviços que tem os dois, né? Como você tem repositórios que você paga e repositórios públicos, como o GitHub. Então, a parte do GitHub que é paga. Tem empresas, inclusive, que pagam uma certa quantia ali para o GitHub. E por que elas gostam muito de usar também o pull request, o mecanismo de pull request do GitHub, né? Que é essa ideia de você contribuir em diferentes projetos, né? E utilizar a ferramenta de revisão de código dele também. Bom, para melhor entendimento, né, dos comandos do Linux, passo a passo, né, como eu disse para vocês, é um assunto muito técnico, eu recomendo para vocês a leitura do apêndice A, tem um módulo lá sobre Git, do livro de Engenharia de Software Moderna. Então, procurem ler com detalhes esse apêndice, que vocês vão, com certeza, entender com muita clareza o Git e os comandos básicos. Então tá, é isso, pessoal. Até mais.